Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Saúdo também os irmãos e amigos que participam pela internet. Que Deus os abençoe grandemente. Nós vamos ler o livro de Zacarias. Bendito seja o nome de Jesus. Zacarias, capítulo 13. Versículo 1 e versículo 6. Zacarias, capítulo 13, versículo 1 e 6. Diz assim: Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. Aí nós vamos ler o versículo 6 também. E se alguém lhe disser: que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele: são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Amém? Nós sabemos, irmãos, que essa profecia, que haveria uma fonte aberta para limpar, para purificar toda a casa de Davi, nós sabemos que essa fonte já era uma profecia mostrando que Jesus viria. E quando fala no versículo 6, se alguém lhe perguntar: que feridas são essas? Aí ele diz: eu fui assim ferido na casa dos meus amigos. E interessante é que as feridas nas mãos representa a crucificação do Senhor. Mas, irmãos, nessa noite nós vamos falar dessa fonte que está aberta desde aquele dia que Jesus foi crucificado até hoje. Essa fonte está jorrando não água. A palavra de Deus é tão perfeita que mostrava até o que essa fonte seria capaz de fazer. Ela jorraria sangue. A Bíblia diz que quando Jesus foi crucificado, um dos soldados, para ver se ele já estava morto, tocou com a lança do seu lado. Aí a palavra diz que caiu água e sangue sobre a terra. Ali foi a fonte que foi aberta para perdoar pecados, para livrar, para curar, para salvar. Mas, irmãos, que fonte é essa? Como é que nós vamos desfrutar dessa fonte? Porque desde a época do Éden, essa fonte se transformou em uma confusão. Confusão e grande. Lá naquele dia que o Senhor chegou para visitar Adão e Eva, eles estavam escondidos, vestidos de folhas de figueira. Aí o Senhor: onde estais? Eles disseram: nós ouvimos a tua voz que passeava pelo jardim e nos escondemos, porque estamos nus. Aí o Senhor disse: e quem foi que disse a vocês que vocês estão nus? Porventura fizeste aquilo que eu falei que não fizeste? Aí a Bíblia diz que eles dois se apresentaram perante o Senhor, mas envolvidos com folhas de figueira. Eles fizeram para si vestes de folhas de figueira. E o Senhor não aceitou. A Bíblia diz que o Senhor pegou pele de um animal e cobriu o homem e a sua esposa. Ali já representava que para que cobrisse o pecado do homem, tinha que ser com sangue. Tinha que ter morte nesse sentido.
Então, irmãos, aí o profeta Zacarias, revelado pelo Espírito Santo, já profetizou essa maravilha. Naquele dia haverá uma fonte da casa de Davi, que era para limpar a própria casa. E Jesus é conhecido como filho de Davi. Todos conheciam ele assim. Mas como é que nós vamos saber, irmãos, que estamos bebendo dessa fonte ou não? Eu gostaria que os irmãos meditassem bem nessa palavra. Depois vai estar gravado o vídeo aí, quem quiser ver novamente, porque não dá para decorar tudo numa hora só. Os nossos irmãos e amigos que estão participando pela internet, quem necessitar da água que vai jorrar nessa noite nesse altar, vai sair daqui totalmente curado, viu, irmãos? Porque a palavra é fiel. Eu quero dizer aos irmãos que muitos poços foram abertos ao longo da história. Vocês lembram que Jesus chegou no poço de Jacó, e lá tinha uma mulher que foi pegar água, e Jesus começou a falar com aquela mulher, e aquela mulher até foi um pouquinho grossa com ele e disse assim: como é que você, sendo judeu, fala comigo que sou uma mulher samaritana? Que havia divergência naquela época. E ali Jesus foi conversando com ela, e Jesus disse assim: me dê água, me dê água desse poço. E ela, naquela ignorância, não ignorância de brutalidade, mas de conhecimento do Senhor, ela disse que ele não deveria estar conversando com ela. Aí Jesus disse: se você soubesse quem está conversando contigo, não ia somente trazer água, mas ia pedir uma água que eu tenho para te dar. Porque aquele que bebe dessa água vai ter sede de novo. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, fluirá do seu interior para a vida eterna, para sempre. Ela disse: então me dê dessa água para que eu não volte mais aqui. E Jesus mandou ela chamar o marido, e todo mundo conhece a história. Enfim, aquela mulher foi buscar água no poço de Jacó, porque era o poço da tradição. Ela jamais teve aquela ideia que ali ela ia encontrar não um poço, mas ela encontraria a fonte das águas vivas. Ela teve aquele encontro com Jesus. Muito bem. E a palavra diz que aquela mulher recebeu a bênção dela, foi na cidade e contou a todo mundo, e a cidade inteira veio também, e todos foram abençoados. Então, irmãos, a questão de poço, tanque e essas coisas na Bíblia era comum. A Bíblia diz que havia um poço, havia um tanque, uma vez por ano, um anjo do Senhor movia as águas. E a palavra diz que ao redor daquele tanque tinha todo tipo de gente doente: cego, paralítico, aleijado, leproso, tudo. Mas era interessante que era só um. O primeiro que tocasse na água era curado, e os demais, fila para o ano que vem. Eu acho que foi a ideia que tiraram o SUS, porque eu nunca vi ter uma fila tão grande igual o SUS para cirurgias graves. E a palavra diz que quando Jesus chegou naquele tanque, tinha um paralítico, 38 anos. É brincadeira. 38 anos na fila, na beira daquele tanque, esperando a oportunidade. E Jesus disse assim: você não quer ser curado, não? Só que ninguém conhecia o Senhor naquela plenitude. Ele disse: como?
Se todas as vezes que a água é movida, alguém chega primeiro do que eu. Jesus disse: toma teu leito e anda. Curou aquele homem ali mesmo, irmãos. Porque ali já não estava mais o tanque de Jacó. Ali já estava a fonte das águas da vida, das águas vivas. Então, nós sabemos que fonte só tem uma. Poços e tanques tem milhares até os dias de hoje. E nessa noite nós vamos saber e vamos discernir se nós estamos bebendo água na fonte, no tanque ou no poço. Em primeiro lugar, para pegar água no poço era um esforço terrível até os dias de hoje. Hoje tem uma bombazinha elétrica que joga água para cima, mas antigamente não, nem energia tinha. Quando fala de poço ou de tanque, está falando do esforço humano para buscar. Tem que buscar, tem que lutar. É o esforço humano. Mas quando fala de fonte, é o contrário. A fonte jorra. Para alcançar a bênção do Senhor, não é com esforço e mérito nosso, mas é pela bondade dele. Ele foi quem veio até nós. E ele disse assim: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, irmãos, nós como seres humanos, nós fizemos alguns poços e alguns tanques. Agora a fonte só tem uma. Por exemplo, existe um poço nessa última hora, um poço muito perigoso. É o poço da fama, da riqueza. Todo mundo correndo atrás, mas ninguém para. Todo mundo cavando, buscando. Tem outro poço, que eu não falo fonte, porque fonte só existe uma. Existe o poço, ou tanque do prazer, que é a pessoa que usa drogas, se prostitui, faz qualquer coisa para poder ter alguma coisa interior. E existe o terceiro poço, esse é o mais perigoso. É o poço criado ou feito pelo diabo, que é o poço da religião. E esse aí tem muita gente enganchado. Muita gente enganchada. Por quê? Porque a água parece um pouco. É bem parecida. Quem disser que o espírito de religiosidade não engana, está enganado, porque é bem parecido. É por isso que Jesus falou o joio e o trigo, que estariam os dois no mesmo campo, na época do mesmo plantio, e só ia ser separado um do outro na colheita. Então o joio e o trigo estão dentro da igreja, tanto nessa como em todas as igrejas do mundo todo. Sempre tem o joio e o trigo. A nossa luta é para que sejamos trigo. Porque a Bíblia diz que no dia do juízo, os anjos pegarão o trigo, colocam na eira ou no eirado, e o joio é tocado fogo, infelizmente. Então, irmãos, essa fonte chamada Jesus, o que o Senhor Jesus, Ele nos traz, o que Ele proporciona para a gente, para nossas vidas, nada nessa terra pode comparar. Nada. Quando a gente diz nada, é nada. Nada pode comparar. O que o Senhor proporciona, dinheiro, fama, mulher, homem, beleza, nada pode ser comparado. Por quê? Porque o que Jesus proporciona em nossas vidas é algo interno, é para a alma. Não é nada externo para as coisas físicas. Então eu quero dizer com propriedade, e eu também vou mostrar na palavra, que nem a Bíblia
nem a Bíblia é a fonte que satisfaz totalmente o ser humano. Por quê? Porque a Bíblia, ela contém a palavra de Deus. Mas nem tudo que está escrito na Bíblia é Jesus falando. E agora nós vamos ver, quando nós buscamos na Bíblia alguma coisa que é o Senhor falando, que vai satisfazer a nossa alma. Coloca aí. João 7, versículo 38. Olha que coisa linda Jesus falou. Pronto. Evangelho segundo João, capítulo 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. As Escrituras é uma coisa. A Bíblia é outra coisa. Bíblia quer dizer livro. Bíblia vem do latim, que vem de biblioteca. A nossa contém 66 livros. A Bíblia dos católicos contém 72. Bíblia é um conjunto de livros. É uma biblioteca. Quando Jesus disse, quando alguém crê em mim, como diz as Escrituras, aí sim, as Escrituras são outras coisas, porque ele falou, é outra coisa, porque ele falou, examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim, e cuidaste nelas a vida eterna. Amém, irmãos? Então Jesus disse, quem crê em mim, conforme diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Aí ele disse, a palavra diz assim, e isso disse ele do Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não foi dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então vejam bem que maravilha. Quando nós lemos a Bíblia com a nosso entendimento e as nossas escolhas, nós apenas somos leitores. Inclusive, a palavra de Deus, ela tem uma precisão tão grande, irmãos. Antes de acontecer as coisas, o Senhor já tinha falado. Lá no Egito, quando foi a primeira Páscoa, e foi o último dia de Israel no Egito, o Senhor disse, essa vai ser a noite do livramento. Essa noite eu vou tirar vocês desse lugar. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão sacrificar um cordeiro, vocês vão pegar o sangue desse animal, colocar na porta, na entrada da casa, e vocês vão fazer uma refeição com o animal, com a carne. Porém, tem um requisito. Vocês não podem comer a carne crua, nem cozida. Tem que comer assada. E agora? A carne crua quer dizer, a Bíblia na letra, mata. A própria palavra fala. Cozida é com o tempero humano, cada um tem seu entendimento. Inclusive, tem um perigo muito grande na internet. A mesma dimensão que a internet é uma bênção para se propagar coisas boas e verdadeiras, tem alguns entendimentos da palavra que são perigosos e está enganando muita gente. Inclusive, eu vi um vídeo de um cidadão jovem, em média de uns 30 anos de idade, pregador, escritor de livros, ele fazendo uma propaganda daquele conteúdo que ele estava ensinando. Inclusive ele estava lá em Jerusalém, e ele deixou a imagem no fundo falando sobre Jerusalém, a cidade, e ele disse, vocês estão vendo, todo mundo pensa que vai morar no céu, mas não, nós vamos morar em Jerusalém. Aí começou a falar uma ruma de coisa do adversário.
Eu não podia dizer o que eu estava pensando, eu só botei embaixo assim: isso é um perigo, somente. Irmãos, Jesus disse: eu vou preparar lugar, na casa de meu pai há muitas moradas. E se eu for, prepararei lugar e voltarei para vos buscar, para que vocês estejam comigo, porque onde eu estiver, vocês também estejam. Aquele cidadão, ele pode morar em Jerusalém, mas eu creio que eu vou morar no céu com o Senhor. Nós não somos daqui, irmãos. Essa vida aqui é passageira. Vocês viram que eu falei que tem muitas fontes, não, muitos tanques, muitos poços. Os homens sempre querendo alimentar os outros com a água própria. Aí vem Jesus e diz: aquele que crê em mim, conforme diz as Escrituras, rio de águas vivas. Rios por quê? Porque não é nada parado, é abundante. Rio de águas vivas fluirão do seu interior, do seu ventre. E ele chega para aquela mulher e diz assim: se você beber dessa água que eu te der, você vai fluir do seu interior até a eternidade. O que é que ele quis dizer para aquela mulher? É o que ele fala para mim e para você, que a mulher representa a igreja. O Senhor disse assim: aquele que me aceitar com essa intimidade, nunca mais você vai ser triste, a sua alegria vai ser eterna, você vai subir feliz para a eternidade. Eu tenho sempre alguns conceitos que contradizem os costumes, e tem certas vezes que eu prefiro ficar calado. Mas ontem a gente estava reunido, uns irmãos conversando, lendo a Bíblia, foi uma bênção muito grande. E eu falei lá e vou falar aqui. Escute. Todo religioso, ele é infeliz, extremista e idólatra. Todos, sem exceção. Quando a gente fala de idolatria, não está falando de imagem, não está falando de essas coisas, não. É diferente. Por quê? Vocês já perceberam que quando o espírito de religiosidade pega uma pessoa, às vezes a pessoa estava aqui com uma outra pessoa, fazendo tudo errado. Aí aquela pessoa tem um encontro dentro de uma igreja religiosa. Aí botam na cabeça dela que agora ela não pode se misturar mais com ninguém. Aí no outro dia, aquele companheiro ou companheira de bagunça diz: você está no inferno, eu estou no céu. Gente, pelo amor de Deus. Trouxeram para Jesus uma mulher que foi pega em adultério. E a palavra diz na lei que todas as mulheres ou homens que fossem pegos em adultérios tinham que ser mortos a pedradas. Olha como é que é a justiça nossa, a justiça humana. Os fariseus trouxeram a mulher, mas não trouxeram o homem. Ué, mas a palavra não diz que tinha que ser os dois? Porque ninguém adultera sozinho. Eu não conheço alguém que adulterou sozinho. Aí a palavra diz que quando trouxeram, já deram a sentença. A mulher, foi pega em adultério, na lei de Moisés tem que matar. E o que é que o senhor vai dizer isso aqui? Aí a Bíblia diz que Jesus escrevia no chão, na areia. E quando o Senhor disse: atira a primeira pedra nela, quem não tiver pecado. E continuou escrevendo. E a palavra diz que quando ele levantou a cabeça, só tinha mulher. Ele disse: mulher, cadê os teus acusadores? Ela disse: eles foram embora. Jesus disse: se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Agora eu pergunto aos irmãos: o que será que Jesus escreveu ali que assustou aqueles homens?
que se eles tivessem medo ou temor de Jesus, eles não teriam tentado o Senhor daquele jeito. Porque ali, eles queriam pegar Jesus numa falha. Se Jesus mandasse matar, eles iam dizer assim: como é que você diz que veio para salvar e está mandando matar? E se Jesus dissesse: deixe ela ir, que você se dizendo santo e agora está apoiando também uma pecadora? Aí Jesus disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a palavra diz que foram saindo pelos mais velhos, não foi pelos mais jovens. O maior perigo nosso é quando a gente fica envelhecido na religião. Aí não está o perigo. A gente condena tudo, menos o nosso pecado. Mas na Bíblia fala o que Jesus escreveu no chão. Vocês querem saber o que foi? Eu era doido para saber, irmãos, até o dia que eu descobri na Bíblia o que Jesus escreveu. É por isso que eles temeram ao Senhor. Porque se Jesus não tivesse feito o que estava nas Escrituras, teria sido apedrejado a mulher e ele também. Consultei, João. Ó Senhor, fonte de Israel, todos aqueles que te abandonam têm os seus nomes escritos na terra. Consultei para mim. Então, irmãos, o que é que a palavra quer dizer a mim e a você nessa noite? Tem muitos poços e muitos tanques. Nós somos livres. A gente pode mergulhar, pode beber onde quiser. Agora só tem uma água que vai saciar a nossa sede, vai curar as enfermidades, vai curar a nossa alma, vai perdoar os nossos pecados, vai lavar a nossa mente e vai nos levar no céu. Chama-se Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. E nessa noite, o Senhor está aqui nos oferecendo esta água. O profeta disse: haverá uma fonte aberta, haverá. E essa fonte se abriu. No dia que ele foi crucificado, essa fonte começou a derramar sangue. E até hoje esse sangue é derramado pelo homem, pelos seres humanos. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Achou, João? Jeremias? É isso. É isso aqui, ó, irmãos. Jeremias 17, versículo 13. Ó Senhor, esperança de Israel. Quem é a esperança de Israel? Sempre foi. Jesus é a esperança de Israel, é a esperança dos gentios, é a esperança de todo cristão. Ó esperança de Israel, todos aqueles que te deixaram, ou que deixam, ou te abandonam, serão envergonhados. Os que se apartam de ti, ou de mim, serão escritos sobre a terra, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Amém. Nós falamos que a fonte lá de Zacarias é Jesus. Quando Jesus chegou em Jerusalém, achou todo mundo desviado, todo mundo sem exceção. Não tinha um convertido. Jesus achou todo mundo desviado, sem exceção. Eles abandonaram o Senhor. Aí quando vieram tentar julgar o Criador, o Filho de Deus, Jesus só fez um gesto aqui. Eu vou escrever o nome de vocês aqui. Porque aqueles que seguem a Jesus e estão na presença dele, têm um nome escrito no livro da vida, no céu. E os que abandonam o Senhor têm um nome escrito na terra. É por isso que estava sendo... Eles não apedrejaram, sabe por quê? Porque eles viram que aquele homem conhecia as Escrituras. E quem conhece as Escrituras não erra o caminho. Davi disse: lâmpada para os meus pés e luz para meu caminho é a tua palavra. Então, irmãos, daqui para frente, vamos pedir ao Senhor que abra nosso entendimento,
que venhamos recusar toda a água que vem de tanque, de poço, de tudo que vem da humanidade. E vamos pedir ao Senhor que nos dê essa água da fonte da vida. Essa jorra para a vida eterna. Amém? Quando nós bebemos dessa água, nós temos uma satisfação tão grande, irmãos, que nós não precisamos de nada mais para nos alegrar, não. A nossa alegria é interior. Uma vez Davi estava com uma fome terrível, mas os soldados que eles estavam em guerra, e eles estavam com uma fome muito grande, e chegaram no templo e perguntaram ao sacerdote: tem algum pão aí para comer? Alguma coisa? Aí o sacerdote disse assim: tem somente os pães da proposição, que só o sacerdote pode comer. Davi disse: traga os pães aí. Eles comeram. E a Bíblia diz que eles foram renovados, tinham mais força. Escute, os pães da proposição os pães da santificação, ou os pães da satisfação. Jesus disse assim: quem come desse pão, quem come desse alimento que eu dou, nunca mais terá fome. Quem se alimenta de Jesus vivo, sem mistura nenhuma, está totalmente satisfeito com tudo nessa terra. Tem alegria, tem paz, tem firmeza, não teme a má notícias. E outra coisa, tem a esperança que logo, logo vai participar da ceia com o Senhor na eternidade. Jesus, quando fez a ceia com os discípulos, inclusive foi a última dele aqui na terra, ele disse: nunca mais eu vou comer, nunca mais eu vou provar, nunca mais participarei com vocês dessa ceia, dessa Páscoa, a não ser de novo no reino. Então, irmãos, brevemente a gente vai dar uma chegadinha lá, vai participar com o Senhor dessa ceia maravilhosa, e ficaremos lá para sempre. Não queira morar nessa terra, viu, irmãos? Essa terra hoje está desse jeito. Imagine depois que a igreja subir. Não queira ficar por aqui, não. Então nós vamos adorar o Senhor com mais um louvor. E eu gostaria que você meditasse na letra desse louvor. Pode até acompanhar, que vai estar projetado. Eu só vou repetir aqui o versículo 6 de Zacarias 13. Se alguém lhe disser: que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Jesus foi morto dentro da família dele, dos amigos. Só que tem um detalhe. Vocês lembram que quando naquela noite foram prender Jesus, Judas teve que dar um beijo nele, para identificá-lo, que ele estava no meio de todos. É tanto que quando chegaram, Jesus perguntou assim: a quem buscais? Vocês vieram atrás de quem? De Jesus. Ele: sou eu. Porque todo mundo que segue a Jesus, irmãos, é parecido com ele. É parecido com ele. Ele disse assim: quando alguém perguntar: que feridas são essas nas tuas mãos? Ele diz: eu fui ferido na casa dos meus amigos. Há uma das coisas que hoje nós parecemos com Cristo, é se nós tivermos, como Paulo disse: eu carrego no meu corpo as marcas da crucificação. Não é mão furada, não é as costas chicoteadas, mas qual é a marca que nós carregamos de Cristo em nossas vidas? Qual é a marca? A mudança. A mudança. É impossível alguém que um dia teve um novo nascimento e continuar a mesma coisa. Se acontecer isso com alguém, é porque a pessoa está bebendo água no poço de Jacó, da tradição. Mas quando nós bebemos dessa água maravilhosa, por dentro, ela faz uma mudança muito grande, irmãos. Essa água chamada Palavra de Deus,
ela faz uma mudança muito grande. E é o Senhor que quer fazer na minha vida, na sua e na vida dos irmãos que estão participando pela internet. Amém? Quando você for beber água numa fonte daqui para frente, você consulte se essa fonte está escrito nas Escrituras, não na Bíblia. Nas Escrituras. A diferença de Bíblia para Escrituras é porque a Bíblia foi escrita pelo homem, mas as Escrituras foi revelada pelo Espírito Santo de Deus. Se o que lhe oferecerem tiver nas Escrituras, pode beber que não faz medo não. Mas se não tiver nas Escrituras, rejeite. Porque você pode estar bebendo metanol. E o negócio é complicado. Amém?